Jeremias 29, versículos 11 a 13, a palavra do Senhor assim nos diz: Porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E eu quero destacar o versículo 13 nessa noite. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. O título da mensagem nesta noite, meus amados, buscando Deus com todo o coração. Buscando Deus com todo o coração. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Teu Filho Jesus, eu chego diante do Senhor neste momento, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo perdão, Senhor Deus, pelas minhas transgressões. E eu gostaria de pedir que o Senhor, neste momento, venha, ó Pai, ter liberdade para agir no nosso meio. Me ajude, Pai, nesta noite, minhas limitações, minhas fraquezas. Me use nesta noite, Pai, como Teu instrumento para levar a preciosa mensagem ao coração, ó Pai, da Tua igreja. Eu peço que o Senhor venha trabalhar nos corações e venha falar conosco nesta noite. É no nome de Cristo que pedimos, agradecidos. Amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, nós servimos a um Deus grandioso, um Deus que a Bíblia chama de Altíssimo, um Deus que criou e que sustenta todas as coisas. Deus, Beto, é um Deus que está além da nossa imaginação, além da nossa compreensão. É um Deus transcendente, um Deus infinito e um Deus eterno e perfeito. Este Deus, mesmo sendo tão grande, tão poderoso, meus amados irmãos, é um Deus que quer se relacionar conosco de um modo muito pessoal e íntimo com cada um de nós. E esse Deus eterno, nós só podemos conhecê-lo, nós só podemos ter relacionamento com Ele, porque um dia Ele decidiu se revelar a nós. Porque um dia Ele decidiu se revelar a cada um de nós. Existem 3 maneiras nas Escrituras que Deus se revela ao ser humano. A primeira maneira é através da sua criação. Salmo 119:1 diz que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação, ao estudar a criação, ao estudar a natureza, nós podemos ter a percepção de um Criador. Todas as coisas, para que elas possam existir, Marcelina, tem que ter uma mente inteligente, uma mente perfeita por trás. E a Bíblia revela que é Deus, essa mente inteligente, que criou todas as coisas. Apesar da ciência, apesar dos cientistas, através do seu posicionamento, e não através da ciência devidamente estabelecida, tentar comprovar o contrário disso, a ciência devidamente estabelecida aponta para um Criador, e esse Criador é o nosso Deus. E através da criação nós podemos ter essa percepção de um Criador. Mas Deus também se revela através da Escritura, da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Só existe uma maneira de nós conhecermos esse Deus de uma maneira especial, conhecer os seus atributos, como por exemplo o seu poder, como por exemplo o seu amor, a sua santidade e justiça. Nós só podemos conhecer esse Deus através da Escritura, pois Deus se revela a nós através da revelação perfeita de Deus, que é a sua palavra. Por meio dela, nós sabemos que esse Deus é um ser pessoal, um Deus grandioso e ao mesmo tempo que quer se relacionar conosco.
Mas além da criação e das Escrituras, Deus se revela a nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O dia que você ouviu do Evangelho, o dia que alguém, obedecendo a palavra e com amor e compaixão do seu coração, compartilhou o Evangelho, que é o Evangelho, irmãos, o que Cristo fez por você, compartilhou a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, compartilhou o amor de Deus com você, e você então ali, convencido pelo Espírito Santo, constrangido pelo Espírito Santo, você então teve um peso, você teve convicção da realidade do pecado, então você, convencido pelo Senhor, escolheu crer em Jesus e confiar na sua obra redentora e assim receber a grande salvação que só temos através da obra de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E assim receber, irmãos, por meio da sua graça, através da fé, essa salvação maravilhosa que temos em Cristo Jesus. O Espírito Santo, irmãos, está agindo neste mundo incansavelmente para revelar Jesus Cristo ao mundo de trevas. A gente sabe que Satanás cegou o entendimento das pessoas, mas louvado seja Deus que através da igreja, através dos salvos em Cristo Jesus, que verdadeiramente amam a Deus, que verdadeiramente são comprometidos com Deus de verdade. E da mesma forma que alguém teve compaixão e falou de Cristo para ele, para você, estes têm também pregado o Evangelho ao mundo. Então, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo tem convencido almas, convencido pecadores, e pecadores têm sido lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E louvado seja Deus. A gente encontra às vezes pessoa, que a gente começa a conversar e algumas pessoas falam assim, pastor, fulano de tal, essa pessoa não tem jeito mais. Olha, já tentaram fazer de tudo com essa pessoa e Deus, ninguém dá jeito, nem Deus dá jeito. Isso é um engano de Satanás, pois Deus dá jeito. Amém, irmãos? Pois deu jeito aqui, deu jeito nesse pecador miserável aqui, Então Deus pode dar jeito em qualquer um, amém, irmãos? Deus pode transformar. E quando uma pessoa, ela tem um encontro com Cristo, é impossível continuar sendo a mesma pessoa. Tem que haver uma transformação. Quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, de verdade, essa pessoa arrependida, escolhe crer em Jesus e confiar na obra redentora de Cristo na cruz, primeiramente, essa pessoa é lavada dos seus pecados, pelo sangue precioso derramado na cruz do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa recebe o perdão dos seus pecados, ela é reconciliada espiritualmente com Deus, ela nasce de novo e se torna uma nova criatura. Há muitas bênçãos espirituais que nós recebemos unicamente através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quando nós tivemos um encontro pessoal com Cristo. É por isso que todos, digo mais uma vez, todos precisam ter um encontro com Jesus. Você não irá para o céu se você não ter um encontro com Jesus de verdade. Pois o caminho para o céu se chama Jesus Cristo. E só por meio dele, da sua morte, sepultamento e ressurreição, através da fé em quem Cristo é e do que ele fez por você, é que você pode ser salvo e assim passar a eternidade no reino celestial, preparado para aqueles que são salvos pela graça e misericórdia do nosso Deus. Eu e você, irmãos, cada um de nós, salvos em Cristo, nós fomos salvos com um propósito. Há várias razões, mas eu quero destacar uma aqui. Você foi salvo para se relacionar com Deus. Você foi salvo porque Deus quer ter um relacionamento pessoal com você.
Isso é extraordinário, como um Deus grandioso, infinito. Olha, se você estudar o quão grande é a criação de Deus, o quão grandioso é o Criador por trás dessa criação, você vai ficar surpreso pelo fato desse Deus querer se relacionar com você. Esse Deus, Ele se preocupa com você de uma forma muito especial. E Ele quer estabelecer com você um relacionamento pessoal de intimidade. Nós temos exemplo de 2 homens na Bíblia. Um que é muito conhecido, Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Sabe por quê? Porque Abraão caminhava com Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Um outro, Enoque. Esse, a Bíblia fala muito pouco dele. Está lá em Gênesis. Ele viveu antes do dilúvio, no período pré-dilúvio. A Bíblia não fala muita coisa sobre ele, mas o que a Bíblia diz, irmãos, é algo extraordinário. A Bíblia diz que aquele homem, ele andava com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele era alguém que estava todo o tempo conversando com Deus, ouvindo Deus e procurando viver para a glória de Deus. E ele agradava tanto a Deus, e Deus se agradava tanto dele, que Deus falou, não, os homens não merecem você, vem para cá, vem ter esse relacionamento mais íntimo conosco. E louvado seja Deus, por causa de Jesus, um dia, Jesus Cristo virá até as nuvens, para nos levar para a glória, amém, irmãos? Não é porque você é bom, não, você é um miserável, eu sou um miserável, é porque Jesus Cristo é bom, e Ele morreu por nós. É pela morte, sepultamento e ressurreição. É pelo Evangelho, é por Jesus. Amém, irmãos? A glória é dele. E um dia nós vamos habitar com Ele. Irmãos, Jesus, o Senhor Deus, Ele quer se relacionar com você. Porque Deus sabe que sem Ele, sem Deus, não existe vida. Não existe vida fora de Deus. Porque Ele é a vida. Não existe paz fora de Deus. Só confusão. Não existe alegria fora de Deus. Não existe satisfação fora de Deus. Só em Deus nós encontramos essas coisas. Nós sabemos que Satanás, ele quer enganar as pessoas. E até mesmo os crentes, irmãos. Ele quer enganar. Ele quer nos seduzir com as paixões e prazeres desse mundo. Prazeres e paixões que trazem sim um certo prazer sim, mas momentâneo, terreno, carnal e destrutivo para as nossas vidas. Quantas pessoas deram ouvidos às paixões e seduções deste mundo e destruíram suas vidas. Perderam aquilo que eles tinham de mais precioso em suas vidas. Porque só vida, paz, alegria e satisfação verdadeira, genuína e eterna só encontramos em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Uma vez alguém chegou no pastor e perguntou para ele: pastor, eu tenho dificuldade de acreditar em Deus, porque o Deus da Bíblia é um Deus muito ciumento, um Deus que faz muitas ameaças. É um Deus que vive falando, ou você me serve, ou você vai para o inferno. Ou você acredita em mim e me aceita, ou você vai para o inferno. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, porque Deus é um Deus que fica ameaçando. Mas essa pessoa entendeu errado. Imagina comigo, irmãos, pensa comigo. Esse pastor respondeu dessa seguinte maneira: Deus não é um Deus vingativo e Deus não é um Deus que vive fazendo ameaças. Você entendeu errado. Imagina só um peixe. Qual é o habitat do peixe? O rio, a água. Agora imagina esse peixe querendo viver fora da água. Eu pergunto, existe alguma chance do peixe viver fora da água? Fora da água o peixe só vai encontrar o quê? Morte. Irmãos, quando Deus ele vira para nós e vira para nós e fala assim através da palavra: se arrependa, olha,
Fora de mim não há vida. Venha para mim, receba-me, venha até mim, porque fora de mim não tem vida. É a mesma coisa da água clamar para o peixe. Não fica fora de mim, porque você só vai encontrar vida em mim. É isso que Deus faz, irmãos. Deus sabe que fora dele, nós só vamos encontrar morte. Morte nesta vida, morte espiritual e morte lá na eternidade. Por isso nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Porque o pecado separa, o pecado condena nós a viver a eternidade longe de Deus. Por isso, nós precisamos de Deus em nossas vidas. Por isso, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. E como salvos, nós precisamos de um relacionamento sincero, real e profundo com Deus. Deus não quer que você se relacione com Ele de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito, não é empurrado com a barriga. Um exemplo de que Deus não quer um relacionamento de qualquer jeito, basta a gente olhar os religiosos da época de Jesus. Irmãos, os religiosos da época de Jesus, eram pessoas que conheciam a Bíblia, conheciam a palavra e viviam todo o tempo no templo, adorando a Deus, mas não conheciam o verdadeiro Deus, não tinham um relacionamento sincero com Deus. E quando Deus veio a este mundo na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, eles rejeitaram o seu Salvador, o seu Messias, por causa da sua religião. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito que Deus quer que nós nos relacionamos com Ele. Ele quer que nós sejamos sinceros, amém, irmãos? Ele quer que nós sejamos verdadeiros. E quer que nós tenhamos um relacionamento profundo com Deus. E existem meios, irmãos, para nós nos relacionarmos com Ele. Nós podemos relacionar com Ele através da oração. A oração é a maneira que Deus nos deu de conversarmos com Deus. Mas a oração, o relacionamento com Deus não é uma mão de uma via só. Não é uma via de uma mão só. É uma via de mão dupla. Da mesma maneira que nós falamos com Deus, Deus fala conosco. E Ele fala conosco através de uma maneira. Qual é? Através da palavra. Por isso precisamos ter os nossos corações abundantes da palavra de Deus. Por isso que precisamos estudar, ter relacionamento com Deus através da palavra, para que nós possamos estar atentos e ouvir a doce voz do Senhor falando aos nossos corações. Nós precisamos de congregar, pois através da congregação, nós temos a oportunidade de praticar o amor, de praticar a palavra. Temos a oportunidade de servirmos a Deus, de aprendermos mais da palavra e sermos equipados pelo Senhor, para que nós possamos viver aqui de uma maneira que agrada a Ele. Então existem muitas maneiras de nós nos relacionarmos com Deus e nós não podemos negligenciar a nenhuma. Mas não pense você que é fácil se relacionar com Deus. Não é fácil, pois no relacionamento com Deus envolve uma batalha espiritual, envolve uma guerra espiritual. A sua carne não quer orar, a sua carne não quer ir na igreja, a sua carne não quer ler a Bíblia. É uma batalha. Você precisa todos os dias focar no Senhor e clamar ao Senhor por forças, para que você possa vencer a sua carne. Outro também que não quer que você tenha relacionamento com Deus é Satanás. Irmãos, Satanás trabalha ardentemente todos os dias, todas as horas, todos os segundos, incansavelmente trabalhando para te desanimar, trabalhando para você não ter um relacionamento pessoal com Deus, querendo te distrair com as seduções deste mundo, querendo te impedir de se relacionar com Deus, jogando setas, tentações, para que você venha se sujar com o pecado, se lambuzar no lamaçal do pecado e atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Satanás, irmãos, ele quer impedir as suas orações. Satanás, irmãos,
Ele trabalha todo o tempo para atrapalhar o seu relacionamento. A Bíblia diz que ele é o leão, buscando constantemente tragar a qualquer um que está desatento, que está dormindo, cochilando. Ele está rugindo, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala do ladrão, aonde ele é o bom pastor, e o ladrão quem é? Eu creio que o ladrão é figura de Satanás. E lá em João 10, 10 diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Satanás, irmãos, trabalha para roubar a sua paz e a sua alegria, tentando te seduzir com os enganos deste mundo, com as seduções e os prazeres deste mundo. Satanás quer matar você. Ele está trabalhando para te matar, para acabar com você, acabar com a sua família, destruir a sua vida e destruir a sua família. Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que, infelizmente, acabou sendo destruído por Satanás. Um homem que tinha tudo para receber grandes bênçãos de Deus junto com seu tio, mas ele foi destruído porque deu ouvidos às seduções de Satanás. Essa pessoa é Ló. Ló estava sendo grandemente abençoado por Deus, irmãos. Tanto é que ele foi tão abençoado por Deus que não tinha mais como Ló e Abraão andarem juntos. Eles precisaram se separar porque a terra não comportava mais os rebanhos de dois. Mas Ló tomou uma decisão errada, habitando em um lugar completamente terrível diante de Deus. Só que ele poderia, irmãos, ser luz naquele lugar, assim como nós podemos ser luz aonde nós estamos. Amém, não, irmãos? Mas ele negligenciou o relacionamento dele com Deus. E por causa disso, irmãos, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu a sua esposa, que morreu virando uma estátua de sal. E ele perdeu a pureza das suas filhas. E é isso que Satanás quer fazer com você. Ele quer te destruir, quer acabar com você e tirar aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua família. Ele quer acabar, destruir com a sua família. Por isso nós precisamos, irmãos, nos relacionar com Deus, porque é relacionando com Deus que nós vencemos os inimigos. Amém, não, irmãos? E para isso, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso, diz alguém? Coração. Irmãos, Deus, Ele quer que nós nos relacionamos com Ele, mas Ele quer que nós nos relacionamos com Ele de todo o nosso coração. Deus não quer um crente que leva as coisas de Deus no banho-maria, empurrando as coisas com a barriga. Deus não quer crentes em Cristo que estão em cima do muro, uma hora querendo um mundo, uma hora querendo Deus. Não, Deus, Ele quer que você busque a Ele de todo o seu coração. Por que não dizer de toda a sua alma e de todo o seu pensamento, com tudo que você tem? Nós podemos usar aquele texto de Mateus, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com tudo que você tem, com a totalidade do seu ser. Busque ao Senhor. Busca ao Senhor. Nessa noite, meus irmãos, eu quero mostrar que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, com tudo que nós temos, 3 coisas irá acontecer na sua vida. Se não está acontecendo essas 3 coisas na sua vida, preste bastante atenção aqui. 3 coisas que acontecem na vida do crente quando ele busca o Senhor de todo o coração. Se não está acontecendo essas 3 coisas na sua vida, é porque você não está buscando Deus de todo o seu coração. A primeira coisa que acontece quando nós buscamos a Deus, o Senhor Deus, de todo o nosso coração, vai acontecer uma grande convicção do nosso pecado.
Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesse texto nós encontramos a passagem de quando Isaías teve um encontro com Deus. Isaías aqui teve um encontro com Deus, ele buscou Deus de todo o seu coração, e então Deus se revelou a Isaías. E ao se revelar a Isaías ter esse encontro com Deus, irmãos, a primeira coisa que aconteceu com Isaías teve uma percepção forte da sua condição de pecador. E é isso que acontece quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, quando nós temos um relacionamento de todo o coração com Deus. Nós temos a consciência, a convicção de que nós somos pecadores, de que nós merecemos o inferno, de que nós merecemos a justiça de Deus, a ira de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós arrependidos, nós iremos confessar os pecados e suplicar o perdão dos nossos pecados, suplicar as misericórdias de Deus. E como a Bíblia diz, irmãos, ao suplicar com sinceridade, quando você clamar com sinceridade ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor está pronto para nos perdoar de todo e qualquer pecado. Então, primeira convicção, primeira coisa que acontece quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, é ter convicção, uma forte convicção da realidade do pecado. Isso acontece também com Daniel e com João, quando ambos veem o Senhor Jesus Cristo glorificado. Quando eles olham e veem Jesus, eles, no caso Daniel, desmaia, tanto Daniel quanto João, eles desmaiam abruptamente, tamanha a convicção da sua condição de pecador por estarem diante de Deus. Essa é a primeira coisa que acontece. Segundo, uma forte convicção da realidade do pecado. Segundo, uma convicção de nossas responsabilidades. Quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, a segunda coisa que Deus coloca no nosso coração é uma consciência, é uma convicção da nossa responsabilidade diante de Deus. Irmãos, todas as vezes que eu busco o Senhor de todo o meu coração, uma das coisas que Deus ressalta no meu coração é que eu preciso ser um servo segundo o coração de Deus. Que eu preciso buscar ao Senhor sempre assim. Que eu preciso me separar do mundo, me separar do pecado, me separar de tudo aquilo que desagrada a Deus, para servir ao Senhor com retidão de coração. Deus coloca no meu coração, Jonas, que eu preciso ser um marido segundo o coração de Deus, um marido que a minha esposa precisa. Eu preciso me sacrificar mais pela minha esposa, amar como Cristo amou sua igreja. Quando eu tenho um relacionamento de todo o coração com Deus, Deus coloca no meu coração o desejo de ser um pai segundo o coração de Deus, ser o pai que os meus filhos precisam, ensinando a verdade de Deus para eles, sendo exemplo para a vida deles. E é assim que Deus faz na vida de cada um de nós, meus amados.
Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, é isso que Deus faz na nossa vida. Uma forte convicção pelo pecado e uma forte convicção das nossas responsabilidades diante de Deus. Tem muita gente que fala, eu sou cheio do Espírito Santo. Está nas igrejas lá, na Pentecostais, caindo, gritando, pulando, fazendo um reteté, não sei se é isso que eles falam. Mas com suas vidas destruídas, com seu casamento destruído, com seus filhos à margem da marginalidade. O homem segundo o coração de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, ele vai procurar ser o pai segundo o coração de Deus, amém, irmãos? Ele vai ser o marido, a esposa vai ser a esposa que Deus quer que ela seja, amando e respeitando a autoridade dada ao seu marido, sendo uma mãe segundo o coração de Deus, cuidando do coração dos seus filhos, e os filhos vão procurar ser filhos que honram e obedecem aos seus pais para a glória de Jesus, amém, irmãos? Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós também vamos entender a nossa responsabilidade de testificar de Jesus Cristo ao mundo. A nossa responsabilidade de falar do amor de Cristo para os nossos colegas de trabalho, para a nossa família, para os nossos familiares. Irmão, a sua maior responsabilidade diante de Deus, a maior responsabilidade é que um pai tem diante de Deus é ganhar a alma da sua esposa e dos seus filhos para Jesus. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade da professora da escola dominical, é sua, pai, é sua, mãe. E quando você busca a Deus de todo o seu coração, você vai ter essa convicção do seu coração, esse peso no coração, de falar do amor de Jesus para a sua família. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós vamos amar missões. Amém, irmãos? Nós vamos, irmãos, amar os missionários. E nós vamos querer fazer de tudo para que a obra de Deus continue avançando para a glória de Jesus, para que mais almas possam ouvir do amor do Senhor Jesus Cristo. E terceiro e último lugar, além de convicção do pecado, e além de uma convicção da responsabilidade, o crente, quando busca o Senhor de todo o seu coração, ele sente um forte desejo de servir ao Senhor. O crente, quando ele busca a Deus de todo o seu coração, irmãos, ele vai sair daquele lugar secreto de oração, Beto, falando desse jeito, eu preciso ir na igreja, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu quero servir, eu quero buscar, eu quero adorar, eu quero cantar, porque Deus coloca esse desejo nos nossos corações. Se você está buscando a Deus e Deus não está colocando um peso, um forte desejo de buscar e servir ao Senhor, você está buscando a Deus de maneira errada. Porque o crente que busca ao Senhor de todo o seu coração é aquele crente que quer estar todo o tempo na presença de Deus. É aquele crente que está todo o tempo buscando ao Senhor, que vive ali contando as horas, os minutos, os segundos. Ai, que dia que é hoje? Hoje é domingo, uhul! Amanhã é domingo, vai ter culto, vai ter escola dominical, amém! Hoje é domingo de noite, tem culto, amém! Acabou o culto domingo da noite. Poxa vida, até chegar quarta-feira, para a gente adorar o Senhor, ó Deus, dai-me sabedoria para ter paciência de chegar, mas que a minha vida seja um culto constante na presença do Senhor. Isso é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, irmãos, nós vamos ter um forte desejo de congregar. Nós vamos ter um forte desejo de louvar ao Senhor. Eu gosto muito de alguns irmãozinhos aqui, que sempre estão falando, pastor, tem como imprimir essa música para cantar? Amém, essa é a minha alegria. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar. E cantar, irmãos, não é de qualquer jeito. Precisamos cantar com gratidão nos nossos corações ao Senhor. Amém, né, irmãos? Louvor é uma maneira de apresentarmos sacrifícios espirituais para o Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos cantar de todo o nosso coração. Eu gosto muito
de uma igreja lá de Jundiaí, a Igreja Batista Emmanuel de Jundiaí, pastor Tim Barrett e pastor Josias. Que igreja animada, que igreja fervorosa, que igreja que canta de corpo, alma e espírito ao Senhor. Irmãos, nós precisamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Não fique com vergonha de cantar, porque a sua voz talvez não seja aquela voz afinadinha, aquela voz redondinha. Não, irmãos, Deus não fala para quem canta afinado cantar, mas Deus diz: quem tem fôlego, cante ao Senhor. Deus quer o seu louvor. Deus é um Deus que habita no meio dos louvores. Cante, exalte, louve ao seu Deus. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos sentir um forte desejo de obedecer a Deus. Eu lembro-me quando eu participei de um acampamento, e nesse acampamento eu tive uma restauração, não sei se eu posso dizer assim, mas Deus ali me tocou grandemente, confessei meus pecados e saí de lá aberto, tendo um relacionamento com Deus. Isso há muitos anos atrás, tá, irmãos? Eu era jovem, solteiro ainda, e eu saí daquele acampamento pegando fogo. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria falar de Jesus para quem estava dentro do ônibus, eu queria falar de Jesus para quem estava na rodoviária, quando eu estava voltando. E quando eu cheguei aqui, lá em Beraci, eu liguei para o meu pai e falei: pai, eu estou indo aí na casa do senhor, preciso conversar com o senhor. E eu falei de Jesus para o meu pai e para a minha madrasta. Eles falaram que entregaram a vida a Jesus lá, orando. Não sei se foi sincero ou não, mas eu falei de Jesus para eles. Porque é isso que Deus faz no coração daquele que busca o Senhor de todo o seu coração. Porque hoje há muitos crentes desanimados, porque hoje há tanto crente ignorando suas responsabilidades, ignorando a educação de filhos, ignorando seu casamento, deixando seu casamento ser destruído, sendo desanimado e se afastando das coisas espirituais, se afastando do Senhor, porque não estão buscando Deus como deveriam, de todo o seu coração. E nessa noite, irmãos, para terminar, eu pergunto para você: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Como foi o seu relacionamento com Deus essa semana? Semana passada, semana retrasada? Como foi o seu relacionamento com Deus? Cada dia que passa, eu pergunto para você: você tem sentido o peso do seu pecado e buscando confessá-lo diante do Senhor? Você tem buscado cumprir as suas responsabilidades, sendo um bom pai, uma boa mãe, o marido, a esposa, o filho, o servo que Deus quer que você seja? Você tem pegado fogo, no modo de dizer, com desejo de congregar, com desejo de servir, com desejo de louvar a Deus, como deveria? Se sua resposta é sim, irmãos, continue buscando a Deus de todo o seu coração. Mas se sua resposta sincera for: pastor, infelizmente, olha, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus, pastor. Olha, pastor, eu vou ser sincero, eu tenho mais dúvida do que certezas na minha vida. Olha, meu coração está duro, faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. Pastor, eu tenho ignorado minhas responsabilidades, eu não tenho cuidado dos meus filhos como deveria, eu não tenho sido o cônjuge, o marido, a esposa que eu deveria, eu tenho negligenciado muito essas responsabilidades, eu não tenho sido o filho que eu deveria, eu tenho sido muito rebelde. Ou então você poderia dizer: pastor, eu estou desanimado, eu não tenho mais paciência de ouvir a palavra, eu não tenho mais desejo de louvar a Deus. Olha, meu louvor não passa do teto, pastor. É porque, irmãos, você não está buscando Deus de todo o coração.
Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago capítulo 4. Eu preguei essa mensagem do Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 10, na quarta-feira. Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Tiago, irmãos, mostra da onde que vem os problemas espirituais na vida do crente. Ele vai dizer: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, dos vossos prazeres, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedir aqui é pedir para Deus. Em outras palavras, porque vocês não oram. Vocês estão negligenciando a oração. Vocês estão negligenciando o tempo comigo. Vocês não têm orado como deveria. Você está passando muito tempo assistindo TV. Você está passando muito tempo na frente do celular. Você está muito tempo agindo como Marta, buscando as tarefas do dia a dia. Mas você não está agindo como Maria, nos pés de Cristo, buscando o Senhor e Salvador, aquele que te comprou com bom preço. Mas ele vai dizer ainda: e quando pedis, não recebeis, porque pedis maus para gastardes em vossos deleites. Você está vivendo uma vida carnal, uma vida centrada em você mesmo. Você só está buscando coisas que que agradam a sua carne. Deleites. Você está buscando prazeres carnais e não buscando a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um resultado de uma vida sem oração. Uma vida sem relacionamento com Deus. No versículo 4 ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo aqui, irmãos, é esse mundo depravado, esse sistema diabólico que governa o mundo, que engana as pessoas, seduzindo as pessoas com o prazer do pecado. Satanás usa essas seduções para te enganar, para te mobilizar, para te seduzir, para que você esteja manchado, sujo, atolado com o pecado, para que não seja usado por Deus. E é isso que Satanás quer, irmãos. É isso que o mundo oferece. Através da sensualidade, através de tantas outras coisas, dos vícios e assim por diante. Só oferece prazeres no mundo. Mas isso, irmãos, nós só vamos cair quando nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus. Versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É o versículo que nós decoramos. A partir do versículo 7, Tiago mostra como nós podemos vencer a carne e como nós podemos vencer o mundo nos nossos corações. Ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus. Sabe o que é sujeitar, irmãos? Quando você está agindo na carne, e quando você está sendo seduzido, dando ouvidos às seduções do mundo, aos prazeres do mundo, você está agindo contra Deus, você está colocando como inimigo de Deus. E ele está dizendo: olha, para você vencer a carne e vencer o mundo, sabe o que você precisa fazer? Você precisa abaixar a guarda. Você precisa abaixar as mãos, se render a Cristo. A ideia aqui é alguém com punhos cerrados contra Deus. Então Deus está falando sujeitar a Deus, ou seja, renda-se, abaixa as mãos e renda-se ao Senhor. Entrega-se a Ele e à sua autoridade por completo. Resistir ao diabo, e aqui resistir é duas maneiras, meus amados irmãos. A primeira maneira de resistir ao diabo é se colocando do lado do Senhor e se virando contra, levantando as suas mãos contra Satanás e contra as hostes espirituais da maldade. É lutando contra o verdadeiro inimigo que é Satanás e resistindo aos seus ardis, aos seus enganos. E Jesus promete para nós que Ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos,
Purificai o coração, vós de duplo ânimo, que estão em cima do muro, com um pé no mundo, um pé na igreja. Senti a vossa miséria, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A única maneira de nós vencermos a carne, de nós vencermos Satanás, de nós vencermos o mundo, é de joelhos no chão. Dona Gilda, o crente vence, é de joelhos no chão. É de joelhos, irmãos, que nós conquistamos, que nós vencemos, que nós somos sucedidos, que nós somos vitoriosos. É com joelhos calejados de oração, orando, pedindo, suplicando, clamando ao Senhor, todos os dias, de todo o nosso coração, buscando ao Senhor de verdade. Deus não quer pessoas soberbas, Deus não quer pessoas com coração duro, com coração arrogante, achando que é só assim, não. Deus quer pessoas com seu coração quebrantado, buscando ao Senhor de todo o seu coração, se humilhando diante dos homens, para que possa alcançar a glória de Deus. É por isso, irmãos, que em Mateus 26, 41, o Senhor Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar, irmãos, é estar atento, é abrir os olhos para uma realidade espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual contra a carne, contra Satanás e contra esse sistema diabólico que domina o mundo, que seduz, que tenta seduzir-nos, que tenta nos enganar. E o Senhor quer nos capacitar para vencermos esses inimigos. E nós só vamos vencer orando, buscando ao Senhor. Como nós falamos hoje de manhã, quando nós não buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus, nós vamos fazer como Pedro. Lembra de Pedro? Senhor Jesus falando que ele precisava morrer, ser sacrificado, ser entregue. Pedro fala: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, nós não vai deixar, não, que é isso? Nós somos homens, nós não vamos deixar. Jesus vira assim: o que você está achando que você é, Pedrão? Na verdade, eu te digo que antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes ainda. E na oportunidade, quando Jesus estava lá sendo preso, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo xingado, apanhando, 3 vezes Pedro negou Jesus. Teve uma vez que ele até praguejou, falando palavrão lá: eu não conheço esse Jesus, não. E quando o galo cantou, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, e ele entendeu tudo com um olhar. Jesus falou tudo, sem falar nada para Pedro. Pedro foi chorar amargamente, arrependido pelo seu pecado. E é isso que nós vamos fazer quando nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos negar Jesus, através da nossa vida, através das nossas escolhas erradas, através da nossa negligência, nós vamos negar Jesus, aquele que deu sua vida por nós. Mas Ele não quer isso. Ele sabe que só nele nós podemos ter vida. Amém, né, irmãos? Que nós podemos ter paz, a verdadeira alegria só está nele. Então busque o Senhor de todo o seu coração. A sua vida depende disso. A sua família depende disso. A sua igreja depende disso. Busca o Senhor de todo o seu coração. Não negligencie a oração. Pois Jesus está voltando, irmãos. Eis que cedo venho, é a promessa de Deus. Jesus está voltando e eu pergunto: você está pronto para encontrar com seu Senhor e Salvador? Hoje de manhã nós falamos, né? Quem negligencia seu relacionamento com Deus, na hora que Jesus voltar, Zé, sabe o que vai acontecer? Nossa, nós já está aqui? Que isso, eu achei que o senhor ia demorar ainda um tantão, nós já subiu. Nossa, e agora? Nossa, minhas mãos tudo sujas aqui. E agora, como é que eu vou apresentar diante de Deus? Despreparados completamente. Porque o encontro com Cristo não depende de nós, dependeu do que Jesus fez. Amém, irmãos? Salvação pela fé, por meio da obra de Cristo. A obra perfeita, completa, é a obra de Jesus.
Por isso nós vamos para o céu. Mas os crentes que negligenciam a oração, seu relacionamento com Deus, vão ser pegos desapercebidos. Mas o crente que não negligencia o relacionamento com Deus, irmã Silvani, sabe o que vai acontecer? Está aqui vivendo, oh Senhor, meu Deus, o Senhor podia voltar hoje. Nossa, o Senhor podia voltar hoje. Aleluia! Jesus voltou! Eu estou no céu! Esse é o crente que tem relacionamento com Deus. Talvez não seja igual eu, mas com certeza eu vou fazer isso, Zé. Se eu gritar aqui agora, imagina quando eu estiver diante do Senhor. Aleluia! Vou para o céu. Nós temos tantos prazeres aqui nessa terra, né? Quando a gente assiste um jogo de futebol, a gente grita, "Gol!" Em Cristo nós temos muito maior alegria, amém, não, irmãos? Louve ao Senhor. Não negligencie a sua oração, a sua vida, a sua família, a sua igreja, a obra de Deus, depende do seu relacionamento com Deus. Não jogue fora isso, negligenciando o seu Deus e o seu relacionamento com Deus. Porque tudo que você busca, tudo que você precisa, está em Cristo, que é suficiente para as nossas vidas. Amém?